A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 10, que diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela vem de um contexto em que o apóstolo está dando algumas orientações, o apóstolo Tiago, pois falando sobre o sujeitar a Deus, ouvir a sua voz. E é um assunto um pouco extenso, mas eu vou me esforçar para falar resumidamente, amém? Glória a Deus. Quando ele fala aqui, humilhai-vos perante o Senhor, vosso Deus, Ele vos exaltará. Primeiro ele está falando de se humilhar, né? Se humilhar vem de, primeiro, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que nós somos pó na presença dEle, que do pó nós somos criados, que somos filhos através da aliança em Jesus Cristo, quando o aceitamos como Salvador. E, glória a Deus, o que um filho faz diante de um pai? A não ser se humilhar, se colocar na posição de filho, né, e sujeitar a sua direção. Porque, veja bem, Deus, Ele quando nos chamou na pessoa de Jesus, para nós aceitarmos o plano de salvação, Ele nos chamou para a gente viver unidade uns com os outros, mesmo com a dificuldade que enfrentamos constantemente, porque compreender um ao outro não é fácil. Cada um tem uma maneira de pensar, isso é independente do contexto bíblico, da interpretação da Bíblia, porque a Bíblia ela não pode ser interpretada, fazem até, mas não tem base, né? Se torna uma heresia quando ela é interpretada da maneira que cada um queira, e não como a Bíblia, ela por si própria, ela é interpretada. Amém? Porque um versículo desse é bem claro, né? A gente vê exemplos de homens de Deus que passaram pelo deserto. Um exemplo de Moisés, né? Moisés estava conduzindo uma congregação em que havia lideranças que não concordavam com o seu principado, né? Que não concordava com a sua autoridade, com o seu ministério, e queriam de toda maneira tentar usurpar, colocando que sementes malignas no povo, né? Colocando fermento. Fermento, quando eu falo, são palavras contrárias, né? E colocando sobre um, sobre outro, dizendo que Moisés não tinha realmente esse chamado. Olha para onde ele conduziu, depois de tudo que Deus fez, né? Na terra do Egito, através de Moisés, ainda existiam os inimigos, né? Infiltrados dentro da congregação que era contra o chamado de Moisés, a autoridade dele, não reconheciam. E a derrota foi sofrida, né? Eles sofreram derrota. Moisés teve grande vitória, né? Moisés foi muito usado por Deus, libertou o povo do Egito, o Senhor deu essa vitória, né? Fez aquele milagre em abrir o Mar Vermelho, que até hoje todos falam nos sermões, o mundo todo sabe disso. Além dos prodígios, as pragas que foram enviadas através dele e de Arão, né? Então, o que acontece? Moisés se humilhava, Deus mandava, mesmo ele correndo risco, né, de enfrentar a cara sisuda, enfesada do faraó, mas por diversas vezes ele foi enviado a eles, a faraó, para falar a palavra de Deus. Então ele se humilhava, ele obedecia, ele ia para o monte, ele buscava muito a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando eu falo monte, eu não falo só o monte, um pico de uma montanha, também, né? Mas eu falo sobre a oração. Monte também é oração, está ali diante do Senhor de joelhos, dobrados. Então ele se humilhava constantemente. Quando Miriam
né, falou contra ele porque ele tinha uma mulher digamos, de aparência gentil, né? Era uma mulher gentil, uma mulher de cor, e aí, né, uma mulher digamos, de outra raça, e ele, Moisés era homem de Deus, ele não tinha isso, ele não fazia separação, acepção, e Miriam falou contra ela, e Deus julgou Miriam. Moisés não falou nada contra ela, ficou em silêncio e Deus julgou a causa dele. Então ele se humilhava e deixava Deus pelejar. Ele tinha uma natureza boa, sim. Segundo a Bíblia, era o homem mais manso da terra. Então Deus usava muito Moisés. E o Senhor fala nesse versículo, através do Tiago, que se a gente se humilhando ao Senhor, o Senhor nos exalta. Não devemos nos preocupar com estar exaltado, não. Devemos nos preocupar em buscar a vitória, em pedir as realizações a Deus, a salvação dos nossos entes queridos, né? Pedir a Deus que nos guarde nossos inimigos, nos dê vitória contra eles, conforme a sua vontade, até os abatendo, porque tem inimigo ele, glória a Deus, ele só para de perseguir quando ele é abatido, e Deus sabe disso. Então o Senhor fala de exaltação. Não sei o que é que você está enfrentando, se está sendo perseguido, até dentro do seu ministério, né? Se alguém está lhe humilhando, fique debaixo da potente mão de Deus, sujeitando, clamando a Deus, que Deus vai lhe dar a vitória, a resposta de paz. Não se rebele, ore, clame e deixe o Senhor ser Deus, porque Ele é. Ele vai exaltar você, né? E para você que está se exaltando, que é líder, doutrinando as pessoas conforme o seu coração, dividindo, olha bem, ninguém que divide une. O Senhor fala de unidade do corpo. Eu não acredito em alguém que brigue em uma presidência, em um ministério. Eu tenho que falar sobre isso. E desfaz de um dos outros, que seja por causa de alma, que seja por causa do reino. Porque se está dividindo, se está pisando uns nos outros, não chega a um consenso, isso acontece o quê? Que a gente começa a suspeitar dessas pessoas. Porque se a Bíblia manda a gente amar o próximo como a si mesmo, e se diverge sem haver um consenso, algo está acontecendo diferente. Amém? Glória a Deus. E a liderança, ela tem que impor, no nome do Senhor Jesus, a sua posição, né? Tem que conquistar, né? Não com orgulho e soberba, com autoridade, porém também com longanimidade, que é a paciência para lidar com aqueles que estão ainda sendo lapidados, que ainda não se converteram. São lideranças, são, mas ainda são orgulhosos, ficam de mal, rancorosos, e pensam até em vingar-se, faz fofoca. Isso não combina com o homem de Deus e a mulher de Deus ficar com disse-me-disse, né? Falando mal um dos outros, com raiva um dos outros, indo para a internet para falar de assuntos internos, de forma externa, e na internet, como que não temessem a Deus, né? Olha a postura dos apóstolos, vai ler lá, eles eram perseguidos e não perseguia. Eles oravam e Deus dava vitória. Hoje, muita liderança, né, usa os púlpitos não para pregar, porque a palavra em si, ela já conserta, ela já exorta, ela já edifica. Não precisa ninguém de si mesmo usar o púlpito para dar indireta, né? E quem tiver desconcertado, procura consertar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, confessar o pecado, se limpar diante de Deus para ir tocar a obra de Deus para frente. Porque você veja que na congregação que saiu do Egito, que o Senhor tirou através de Moisés, Caleb, né, Josué, Moisés, Caleb e Josué se humilharam, obedeciam, e foi o que aconteceu. Quem foi que ficou no lugar de Moisés? Josué. Por quê? Porque obedeceu, que se humilhou, ficou ali sem murmurar,
E ele sujeito à mesma fraqueza que os outros que murmuraram, sim, mas ele aceitava o ministério de Moisés, ele respeitava Moisés, e devemos respeitar uns aos outros para que o Senhor nos abençoe. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor, ao seu tempo, nos exalte. Amém? O Senhor, com certeza, nos exaltará para a sua glória e louvor. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todos que vão curtir e compartilhar esse vídeo para outras pessoas serem edificadas e fortalecidas. Eu te peço uma bênção sobre todos do Kawai, do YouTube, dos sites que eu compartilho essa mensagem para abençoar pessoas. Salva, livra e dá vitória. Abate sim os inimigos do teu povo. Joga por terra toda ação do mal, meu Pai. Frustra os planos do inimigo e dá vitória. Em nome de Jesus, e cumpre a tua palavra de bênção sobre o teu povo. Tira o espírito do vício, do desemprego, da miséria, da necessidade. Abençoa esse que está endividado, que consiga sanar suas dívidas. Abre as portas conforme as tuas misericórdias. É que eu te peço nesta hora e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus em Cristo nos abençoe. Pai do Senhor.